Boa noite, pessoal. Professor Ednilson, gravando para o curso técnico de segurança do Colégio Dr. Brasílio Machado. Quero desejar aí as boas-vindas a todos os alunos, né, ao terceiro semestre, terceiro e último semestre. Pessoal, nós vamos retomar aqui um assunto, né? Eu vou passar para vocês aqui um assunto da NR9, tá? Então vocês que estão se formando agora, né? Estão saindo aí já para o mercado de trabalho. Devemos ficar atentos aí com a nova NR9, pois ela está sofrendo aí algumas alterações, tá? Então algumas mudanças interessantes que nós como técnicos devemos estar atentos a essas alterações, tá? Então essa alteração aqui na NR9, ela foi a portaria CERT, né? 6.735 de 10 de março de 2020, tá? Então aqui, ó, o objetivo, né? Então a NR sempre vai começar aí com o seu objetivo, campo de aplicação, a identificação, né, das exposições ocupacionais aos agentes químicos, físicos e biológicos, as avaliações primeiro ali, né? Primeiro a identificação das exposições, segundo a avaliação das exposições ocupacionais aos agentes químicos, físicos e biológicos, e terceiro, as medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, tá? Então ali disposições transitórias. O objetivo desta nova NR, tá? Esta NR ela estabelece requisitos para a avaliação da exposição ocupacional dos agentes físicos, químicos e biológicos, quando identificado no Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR. Então reparem que a NR9 ela já não traz mais o nome PPRA, né, que é o tão conhecido e famoso, né, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ela já traz aí a identificação do Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR, previsto na NR1, tá? E subsidiá-la quanto à medição, a medida de prevenção dos riscos ocupacionais, tá? Então esse nome PPRA é um nome que vai começar a cair aí em desuso, né? Então a gente vai começar a usar esse nome PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, tá? Então o Programa de Gerenciamento de Risco, o seu campo de aplicação, as medidas de prevenção estabelecidas nesta norma se aplicam onde houver exposição ocupacionais aos agentes químicos, físicos e biológicos, tá? Então todos nós aí, né, vocês técnicos de segurança já sabem quais são os riscos físicos, não sabem? Dá um tempo aqui para vocês lembrarem lá quais são os riscos físicos. Vamos ver se vocês lembram aí. Vá falando aí. Risco físico, né? Ruído, radiação não ionizante, vibração, umidade, calor, né? Exatamente. Riscos químicos, né? Exposição aí a produtos químicos e os riscos biológicos, tá? Então a abrangência e a profundidade das medidas de prevenção dependem da característica das exposições e das necessidades de controle, tá? Então percebam que a abrangência e a profundidade das medidas, né, quais vai ser as medidas de controle, vai depender das características e das exposições, tá? Então nós vamos visualizar isso aqui um pouquinho mais para frente, ó. Essa NR e seus anexos devem ser utilizados para fim de prevenção e controle dos riscos ocupacionais causados pelos agentes químicos, físicos e biológicos. Para fim de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas, devem ser aplicadas as disposições da NR15, tá? Então nós também vamos estudar aí a NR15, que fala sobre as operações insalubres, e a NR16, que são as operações perigosas, tá? O 9.3, identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, primeiro passo, né, gente? A gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que identificar, tá?
Então ele traz para nós ali, nós vamos ter que identificar. Como que nós vamos identificar? Então tá ali, ó, passo A, descrição das atividades. Então a gente vai ter que ver o que esse trabalhador está fazendo, né? Qual que é a atividade dele? Então vai ter que ser descrita a atividade dele ali passo a passo, tá? Depois a identificação do agente e a forma de exposição, tá? Então como que vai ser como que é essa exposição? Essa exposição ela é intermitente, essa exposição ela é, é uma exposição rara, é uma exposição esporádica, tá? Quais são as possíveis lesões ou agravos à saúde em relação à exposição identificada? O que isso vai causar de problema para esse trabalhador? Então, eu vou descrever a atividade, eu vou identificar o agente e a forma de exposição, eu vou verificar, tentar identificar quais são as possíveis lesões ou agravos à saúde, alguns fatores determinantes da exposição, medidas de prevenção já existentes também serão consideradas, e identificação do grupo de trabalhadores expostos, tá? Quais são os trabalhadores que estão expostos? Qual é o grupo de trabalhador? Depois eu passo para o modo de avaliação. Avaliação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Deve ser realizada uma análise preliminar das atividades de trabalho e os dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção ou de realização de avaliação qualitativa e, quando aplicáveis, as avaliações quantitativas, tá? Então, quando aplicável aí, nós vamos fazer as avaliações quantitativas, né? Então, as avaliações quantitativas é aquelas avaliações que a gente faz com equipamento, com aparelho. Nós vamos realmente medir, ver quanto de exposição tem, qual é quantos ppm, tá? E assim por diante. E as avaliações, né, qualitativas, na qualitativa a gente só faz a avaliação se tem ou não tem, né? Então, se eu vejo por exemplo, se eu tenho um cilindro de gás cloro no local, se eu trabalho com gás cloro no ambiente de trabalho. Então, a avaliação qualitativa, eu vou chegar lá e vou dizer se tem ou não tem. Não, tem gás cloro, beleza, tem exposição. Mas qual é o limite de exposição? Qual é a intensidade dessa exposição? Né? Tá dentro do limite de tolerância? Não tá? Quantos ppm, né, é permitido? Quantos ppm ele está exposto? Então, isso nós vamos fazer na avaliação quantitativa, tá? Então, a avaliação quantitativa, né, quando necessária, deverá ser realizada para o quê? Comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados, dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção, tá? Então, por exemplo, agentes físicos, ruído. Para eu saber qual é o protetor auricular adequado, eu preciso saber qual é o ruído que ele está exposto, tá? Se esse trabalhador está exposto nas 8 horas aí a um ruído de 90 decibéis, então eu tenho que fornecer equipamentos adequados que vão reduzir esse ruído até chegar a um limite aceitável, né? Que é o nível de ação ali, 80 decibéis, né? Então eu não posso ultrapassar esse valor de 85 decibéis. Passou de 85 decibéis, né, ele é considerado já uma atividade insalubre. Então eu preciso reduzir esse ruído, né? Como que eu vou reduzir esse ruído? Eu posso trabalhar na fonte, eu posso posso reduzir esse ruído, né, fazendo o enclausuramento dessa máquina, né, reduzindo aí o seu ruído ambiental. Ou eu também posso, né, caso eu não consiga com outras medidas de controle, medidas de engenharia, eu posso fazer aí, distribuir os equipamentos de proteção individual, tá? Então as avaliações quantitativas devem ser representativa, né, da exposição ocupacional, abrangendo os aspectos organizacionais e as condições ambientais que envolvam o trabalhador no exercício da sua atividade. Tá? Então tem que fazer no momento que ele está fazendo a sua atividade. Os resultados das avaliações e das exposições ocupacionais dos agentes físicos, químicos e biológicos devem ser incorporados, né, ao inventário de risco do PGR.
tá? Então, gente, o PGR vai ser aí, né, o top do momento. Ó, as avaliações das exposições ocupacionais devem ser registradas pela organização conforme os aspectos específicos constantes nos anexos desta NR. As medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, medidas de prevenção e controle referente a cada um dos agentes físicos, químicos e biológicos estabelecidos nos anexos dessa NR. Devem ser adotadas medidas necessárias para a eliminação ou controle das exposições ocupacionais referentes aos agentes físicos, químicos e biológicos, de acordo com o critério estabelecido nessas NRs, em conformidade com o PGR. As medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais integram os controles de risco do PGR e devem ser incorporadas ao plano de ação. Fala um pouco das disposições transitórias, ele diz assim, ó, enquanto não forem estabelecidos anexos destas NRs, devem ser adotados para fins de medidas de prevenção os critérios e limites de tolerância constantes na NR15 e seus anexos, como níveis de ação para agentes químicos, a metade do limite de tolerância, e como nível de ação para os agentes físicos ruídos, a metade da dose, tá? A ausência do limite de tolerância previsto na NR15 e seus anexos devem ser utilizados como referência para a adoção de prevenção àqueles previstos pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists, tá? Que seria a ACGIH, né? Então, temos que usar aí como previsto a ACGIH, tá? Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser implementadas ações e controle sistemático de forma a minimizar a probabilidade que as exposições ocupacionais ultrapassem os limites de tolerância. Então, gente, ó, a NR9, tá? Ela vai entrar em ação. Ela diz assim, ó, esta portaria, né, conforme o artigo 4º dessa portaria, ela vai entrar em vigor 1 ano após a sua publicação. Então ela foi publicada no Diário Oficial, dia 12 de março de 2020. Então, essas coisas, essas nomenclaturas, isso que eu estou falando para vocês, ela vai entrar em vigor a partir de 12 de março de 2021. Tá? Então, por enquanto, na NR9 nós temos apenas aqui 3 páginas e não tem nenhum anexo ainda, não foi publicado. Tá? Então, se vocês entrarem no site da Secretaria Especial do Trabalho e você baixar lá a NR9, né, a nova NR9, você vai ver esse texto aqui com 3 páginas, tá? Para que a gente já possa estar estudando e estar adequando aí as nossas empresas de acordo com a nova NR9. Ok, pessoal? Então, dei uma passada rápida para vocês aqui, para vocês darem uma olhada, né, na nova NR9, tá? Essas mudanças elas ainda vão acontecer e nós devemos estar atentos, né? Então a gente está saindo aí do curso agora, estar atentos a essas mudanças que estão acontecendo aí nas normas regulamentadoras, ok, gente? Então, quero deixar para vocês aí um grande abraço, né? Sejam todos bem-vindos aí, esperamos que tenhamos, né, um excelente semestre. Deixo para vocês aí um grande abraço e até a próxima aula.